Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O programa de hoje é sobre Dia dos Prodígios, da Lídia Jorge. E agora, antes de começarmos a falar sobre a sinopse do livro, sobre a história dessa obra, vamos trazer um convidado especial aqui no programa. Isso, então a gente vai conferir agora a Gabriela Silva, que é doutora em Teoria da Literatura, e ela vai contextualizar o livro. Confere aí. O Dia dos Prodígios é um livro de autoria da escritora portuguesa Lídia Jorge. Juntamente com Os Cus de Judas, de Antônio Lobo Antunes, forma os grandes nomes e os grandes livros que falam do salazarismo, da queda do salazarismo em Portugal. A história se passa no interior de Portugal e mostra a maneira como os interioranos lidaram com a queda do salazarismo e com a política central do país. Lídia Jorge faz parte, assim como tantos outros autores como Saramago, Abelaira, Virgílio Ferreira, do neorrealismo português, só que ela abraça o fantástico. Como que acontece isso? Várias situações, personagens, a própria história é uma história fantástica, em que aparece uma cobra voadora, um dragão num bordado, uma vidente, um homem que se influencia pelas fases da lua. Tudo acontece na história de Vila Maninhos, que é o nome da cidade fictícia, e que, na verdade, é Bolemique, a cidade onde nasceu Lídia Jorge. O que vai acontecer nessa história que é tão importante para a literatura portuguesa? Ela é a representação central do que acontece em Portugal durante a época do salazarismo. Embora ele se passe em 1978, seja escrito em 1978, ele vai, na verdade, tratar dos 4 anos anteriores à queda do salazarismo, e como o povo se preparou para isso e como reagiu à chegada dos soldados, a toda a discussão política, porque eles estavam completamente isolados. Seguimos por aqui então no Clube do Livro, agora para a sinopse então, né? O que conta esse Dia dos Prodígios da Lídia Jorge, o livro que a gente já comentou aqui antes, né? Que é um livro mais complicado, mas tem, né, um enredo que é possível ser compreendido, né, Camila? Não, totalmente. Não é um bicho de 7 cabeças também, né? Nem uma cobra voadora. A cobra voadora tem, né? A cobra voadora tem também. Bom, esse livro conta a história de alguns moradores de uma localidade de Portugal chamada Vila Maninhos, como a gente já ouviu aí, a Gabriela Silva até no seu comentário, no antes e no pós 25 de abril, que é a data da Revolução dos Cravos. É um meio rural e chama a atenção que esse local... esses personagens têm uma maneira, esses habitantes têm uma maneira própria de falar, têm o seu próprio modo de viver, né? Quase todos são analfabetos, eles já têm até alguma idade mais avançada, né? E também é interessante a gente pensar que é uma localidade isolada, de certa forma, porque eles não têm muitas formas, muitos meios de informação. Então, eles sofrem até uma espécie de abandono. É como se eles ficassem, assim, isolados, sem essa informação. Eles não têm, e até foi dos pontos, assim, que eu achei mais interessantes do livro. Esses camponeses, eles são separados, eles são desarticulados de um universo mais... cosmopolita, como Lisboa, por exemplo. Então, eles não sabem o que está acontecendo à volta deles naquele período, naquele contexto. Eles não sabem nem que estão vivendo numa ditadura, né? E parece que eles nem querem saber. Eu fiquei um pouco com essa sensação que eles ficam tão entretidos lá com o que está acontecendo. Com o cotidiano deles, que eles nem têm noção de quanto o que está acontecendo ali fora interfere na vida deles. Eles estão tão interessados no que o vizinho está fazendo, que o micro, né, que o macro da situação de Portugal, eles não sabem. Isso, porque daí eles passam os dias, na verdade, cuidando da vida do vizinho. E o que isso significa? Significa se intrometer, significa fofocar a vida, né, fofocar a vida alheia, enfim. Então, e às vezes essas coisas são verdades, às vezes são invenções, eles se desentendem, aí eles cuidam da vida do outro, da forma como o outro vive, e assim vai. Até que um dia acontece um episódio fantástico. Eles acham uma cobra lá, e esse episódio, então, mexe com esse cotidiano dessas pessoas, desse vilarejo. Então, eles acham uma cobra, tentam matar a cobra, que até a personagem Jesuína. Então, ela tenta matar a cobra, dá alguns golpes na cobra,
qual não é a surpresa deles que essa cobra cria asas e voa. Cobra voadora que a gente estava falando antes. E viu só? some. A cobra some, ninguém Some, sabe onde ela desaparece, está. ninguém sabe. Nunca mais viu. Bom, e aí, em meio a outros acontecimentos cotidianos, os habitantes desse vilarejo têm conhecimento da Revolução em Lisboa, né? Que é a Revolução, na verdade, dos cravos. Porque aparecem alguns soldados no vilarejo contando sobre isso e falando que agora eles são livres, então. Então vão anunciar a liberdade, a justiça. Para quem tá aí um pouco esquecido, a Revolução dos Cravos, que é o fato histórico que serve como pano de fundo para o desenvolvimento dessa trama, foi um movimento em Portugal que derrubou o regime salazarista em Portugal, então, em 74. Então aí voltaram todas aquelas liberdades democráticas e tudo mais. Mas essas pessoas, essa comunidade não sabiam disso, não sabiam nem que estavam vivendo numa ditadura e ficam assim surpresos quando esses soldados chegam contando: gente, acabou a ditadura agora e vocês agora são livres, justiça para todos. E até tem uma frase bastante interessante que quando os soldados chegam e todos ficam em polvorosa, porque daí eles vêm com carros blindados e tudo mais. E eles são tão bicho do mato, assim, que eles nem sabem muito o que é isso, Que né? aquilo que tá chegando, né, ali junto deles. E aí, então, os soldados contam essa boa nova para a população e eles ficam como até uma espécie de salvadores, assim. Então, olha, é preciso que essa terra se capacite, o tempo da liberdade chegou, as injustiças serão reparadas, o tesouro público será repartido igualmente. E aí os soldados usam uma expressão, dizendo, vocês, o povo, é a alavanca dos prodígios. Até que, né, a matadora, entre aspas, da cobra, levanta a mão e pergunta: tá, mas e a a cobra? E eu só, que eles cobra? ficam, Cobra, isso. que isso? Porque durante todo esse tempo também a comunidade sempre conversa a respeito da cobra. Eles querem saber o que motivou aquela cobra a aparecer. O paradeiro da cobra. E onde está a cobra. E eles sentem achavam até medo, né? eles achavam que tinha um significado atrás daquela cobra. E eles imaginam que quando os soldados aparecessem também na localidade, depois que eles ficaram sabendo da Revolução, que os soldados iam poder dizer a eles o que era o significado da cobra. E os soldados não faziam ideia do que era. Então eles dizem, não sabemos de nada, né? E daí eles ficam... Existe um sentimento também de frustração, na verdade, porque eles nunca vão saber o que era. E alguns até, inclusive, no final dizem que não sabem ao certo se aqueles soldados realmente apareceram lá ou se foi um lance meio da cabeça de todos, achando mais certo que a cobra com asas é algo verdadeiro do que soldados que chegaram num carro forte fosse. Então é curioso isso. Um dos personagens até questiona com essa chegada dos soldados e com esse levantamento que a personagem faz sobre a cobra. Tipo, vocês estão mais preocupados em saber das fantasias, das asas, dos mantos, das luzes, das chuvas, mas vocês não querem saber, tipo, do fato que aconteceu. Tipo, os caras estão aqui, são heróis, salvaram a gente, mas vocês querem saber dessas coisas mirabolantes. Isso, eu achei bem interessante essa parte final, esse questionamento, que eu não lembro nem qual personagem fez. O cantoneiro José Maria. Isso aí, o cantoneiro, isso aí. Então, vamos comemorar a Júlia e suas notações também. Eu também anotei, mas agora eu não sei onde é que tá. Aqui, ó, que denota um pouco do caráter do lugar. Porque aqui, se uma cobra salta, dizem todos que voa. Isso e aí. ficam embasbacados, né? Mas se um carro aparece cheio de soldados, falando da mudança das coisas, olham para o chão desiludidos. Que é aquilo que tu falou antes, Rodrigo. Eles se preocupam com o micro e o macro, então, que seria, a situação política, o que isso vai trazer para a comunidade, eles não se importam. Eles se importam com o caso da cobra, entendeu? Mas que eles são também tão desligados também, né, de Portugal. Eles estão em Portugal, mas estão desligados, sabe, das grandes metrópoles, ou da própria situação dos outros vilarejos, que para eles tanto faz, na verdade, né, se são livres ou se não são, porque a vida deles, bem ou mal, continua a mesma, né, porque a gente tem ainda um pouco... Essa parte dos soldados, faltam as 20 páginas para acabar o livro ainda. Então a gente observa um pouco como é que está o cotidiano deles depois. E não muda muita coisa. Não muda nada, na verdade, né, a vida deles. Eles continuam a mesma coisa, continuam olhando pro vizinho, continuam falando mal da Carminha, continuam, sei lá, Branca vive sua vida e... Eu senti o livro todo como um disse-me-disse, assim, sabe? Aquela coisa de, não foi isso, foi aquilo, mas fulano fez aquilo. É uma
loucura, assim, sabe? Dentro daquele vilarejo, que eles ficam contando aquelas histórias. E como aquelas histórias eles conhecem e conseguem se apropriar daquilo, aquilo é importante. A Revolução dos Cravos, os soldados, a Revolução em si, eles sabiam o que estava acontecendo dias depois. Mas que nem o Macário, o personagem, falou, mas a gente nunca pensou que a gente ia ver os heróis, que vocês iam chegar aqui. Eles não pensavam que eles iam ter aquela noção do que foi aquilo tudo. Então era mais fácil eles ficarem pensando na cobra que saiu voando. E eu acho que na verdade, o livro mesmo é o cotidiano das pessoas, né? Na verdade, acho que acaba ficando cansativo pra gente por isso, porque é a narração ali do dia a dia deles, até pra gente entender a importância que aquilo tinha pros personagens, né? E, na verdade, toda a revolução era um pano de fundo, né? É curioso ver, a Lídia Jorge faz então uma bela crítica realmente, né, às pessoas que são totalmente alienadas. Elas não têm nenhum tipo de informação também, e como a Camila falou antes também, demorava pra achar coisa pra lá, né, eles não tinham, a principal forma de comunicação eram cartas. Tem uma parte do livro que é muito importante ali, da Carminha se comunicando com o seu noivo via cartas, e ela manda cartas todos os dias, contando o quê? Contando o que ela comeu, contando o que ela fez no dia. Coisas triviais, na verdade, porque não tem muito mais o que dizer. E as respostas não vinham porque ele estava na Revolução, ele estava, sabe, no campo de batalha. Então, ele não tinha como falar. Então, e dá pra ver isso, na verdade, a forma como... Aquela época também, né, sem internet, sem as nossas mordomias de hoje em dia, tu tem como ficar totalmente, né... Nem todo mundo é uma ilha, né? Mas ali eu acho que eles estavam numa ilha, obviamente, né? Não real, né? Mas uma ilha metafórica. Nós vamos pro intervalo agora e depois a gente continua falando aqui do Dia dos Prodígios, mas daí entrando mais nos personagens também, né? A gente falou muito da história, mas falar mais sobre os personagens depois, então, do intervalo no Clube do Livro, aqui na Unicinos FM e também na TV Unicinos.